Boa tarde. Boa tarde todo mundo. Bem-vindos a São Petersburgo. Bem-vindos à Rússia. Hoje a nossa live tradicional. Bom dia, boa tarde todo mundo. Vamos pôr uma musiquinha. Boa tarde, uma musiquinha tradicional russa, música religiosa. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, querida Mayra. Hoje é domingo. Olá, Elisene. Olá. Hoje a nossa live tradicional do domingo. Nossa live palestra. Boa tarde, Mônica. Nossa live que vamos fazer juntas com Maria Bazova de Moscou. Daqui a pouco a Maria vai juntar para a gente. E nós vamos falar hoje sobre um tema bastante interessante. Boa tarde, Ieda. Boa tarde, queridos amigos. Tema bastante interessante, tema que me pediram, tema que foi elaborada pela gente, segundo Pedrinho. Pedrinho, meu querido, boa tarde. Добрый вечер. Tema que nos pediram, a religião russa, religião ortodoxa russa. Olá, Malu. Claro que é um tema bastante complexo, tema bastante polêmico. Oi, Sirley, querida. Tema que é impossível explicar completamente, explicar em detalhes durante o formato de uma live, que é só 1 hora. Então, hoje, juntos com Maria, vamos responder as suas perguntas mais importantes, suas perguntas mais frequentes sobre a religião, sobre as diferenças que existem entre a religião católica e a religião ortodoxa, sobre os santos principais ortodoxos, sobre as principais igrejas. Oi, Rose. Vamos dar as dicas que igrejas visitar por dentro durante suas viagens à Rússia. Esperamos, vamos rezar para Nossa Senhora que está atrás de mim, que o tempo das viagens chega em breve e que o mundo se normalize também. E vou contar por que os russos são ortodoxos. E vou tentar explicar por que nossa fé ortodoxa é tão importante para a gente. Bom, eu vou começar já esperando a Maria juntar para a gente. Boa tarde. Então, religião sempre foi muito importante para o povo russo. E os turistas que já visitaram Rússia, que já visitaram Moscou e São Petersburgo, já prestaram muita atenção na beleza das cúpulas douradas das nossas igrejas, no canto maravilhoso da missa ortodoxa, que cantam a capela. Sim, já vou ligar mais uma vez. Dá para ouvir a musiquinha? Por favor, coloca um macho, algum sinal que se dá para ouvir a musiquinha tocando. Perfeito, perfeito. Imaginem que essa música eles cantam a capela, ou seja, não usam órgão, não usam nenhum instrumento musical durante a missa ortodoxa. Então, sempre ficam impressionados por essa música cantando, pelo coro masculino das igrejas. E sempre fazem as perguntas. Boa tarde, todo mundo. Sempre, nosso tema de hoje é religião na Rússia. Sempre fazem as perguntas sobre religião. Como que a religião chegou à Rússia e como que conseguiram preservar a nossa fé durante 70 e poucos anos de comunismo, quando o ateísmo fazia parte da política oficial do Estado. Mas o povo russo, olá, boa tarde, o povo russo não pode viver sem fé.
precisa acreditar em alguma coisa, precisa de uma autoridade divina, precisa da presença do Deus na sua vida cotidiana, na sua vida de dia a dia. E a religião sempre era muito, muito importante para os russos. E como que tudo começou? Da onde veio a religião ortodoxa na Rússia? Tudo começou, vamos fazer agora uma viagem no tempo e vamos viajar à Rússia antiga no tempo do século X. Exatamente ano 988. Então, antigamente, o nosso país foi chamado Rússia, Rus Kievana, Rus de Kiev. E o seu governador era o príncipe Vladimir. Agora, Vladimir é um santo, e como naquela época não existiam as fotografias, nem pintura laica, nem pintura tradicional, o Vladimir se representa hoje em dia no formato dos ícones. Agora, um dos santos principais da Igreja Ortodoxa Russa, São Vladimir. Esta pessoa trouxe cristianismo à Rússia. Então, antigamente, no século X, o nosso país foi composto pelos diferentes tribos eslavos, e a sua principal religião era o paganismo. Uma coisa bem conhecida também para os brasileiros, quando cada tribo tinha o seu deus, ou tinha vários deuses. Deus bem comuns, bem compreensíveis, e o povo vivia muito bem assim, porque quando se precisava, por exemplo, a vitória numa batalha, simplesmente fazia pedido a Deus da guerra e Deus de trovão, Perun, para que ele trouxe a vitória para o seu tribo. Se o povo queria uma boa colheita, simplesmente faziam pedido para a deusa chamada Moros, a deusa mãe de todos. Assim foi traduzido o seu nome. E talvez o povo russo antigo, o povo eslavo, nunca mudaria dessa fé pagã se não fosse o desejo do elite. Esse príncipe Vladimir, vou mostrar mais uma vez a foto dele, o ícone dele, decidiu juntar todos os tribos eslavos num país forte, num país unido. E para um país unido, um país forte, se precisava uma religião para todos. Não seria uma boa ideia ter cada tribo com seu Deus. Então, deveria ter uma... Bom, um momentinho, vou ver se a Maria... Não, Maria por enquanto não veio. Maria por enquanto não veio. Então, só estou esperando a Maria juntar para a gente. Então, o Vladimir decidiu escolher uma religião para juntar os seus tribos. Primeiramente, ele queria espalhar para todo mundo a crença no Deus Perun, o seu Deus favorito. Oi, querida Miriam. Mas nem todo mundo concordou com a ideia, porque sim, eu também agradeço muito a sua atenção. Oi, Cristina. Nem todo mundo queria o Deus Perun para todo o país. Então, o Vladimir decidiu escolher uma religião de fora, uma religião para todo mundo. E começou a estudar o assunto, começou a estudar religiões dos países estrangeiros. Convidou para uma entrevista sacerdotes, representantes das várias crenças. Entre eles, sim, Cristina, muita saudade. Entre eles foi um santo bizantino, ortodoxo. Era um sacerdote católico romano que morava nas terras de Alemanha, daquela época. Era um rabino judaico da terra de Khazar
era também um sacerdote muçulmano da região da Volga, dos búlgaros. E o Vladimir disse: então, sacerdotes, me contem um pouquinho cada um sobre a sua fé. O muçulmano começou a contar, obrigada, queridos, começou a contar sobre o Alcorão, sobre a força da fé islâmica. Mas quando ele mencionou que os muçulmanos não podem tomar bebidas alcoólicas, o Vladimir fala: não, nem falar, porque bebidas fortes, bebidas alcoólicas, fazem parte da cultura russa desde tempos remotos. E os guerreiros, depois das batalhas, sempre celebravam as vitórias bebendo as bebidas fortes. Então o povo russo, felizmente ou infelizmente, não pode viver sem beber. Então, islamismo não pode. Ele não aceitou as ideias do sacerdote católico romano porque ele morava na Alemanha. Ele falou: se você não conseguiu morar na tua terra espalhando a sua fé lá, como que eu posso confiar em você? Então, vai por fora. Com muito interesse, o Vladimir estava ouvindo a história do rabino, do judaísmo. E depois fez uma pergunta: e se a sua fé é tão grande, onde está a sua terra? E o rabino disse: então, tá bom, a minha terra está ocupada, está invadida. Ele disse: sim, o meu parte de Brasil, o meu Brasil sempre está no meu coração, na minha caneca. Se você não conseguiu guardar a sua terra, defender a sua terra, como eu posso confiar na sua religião? E não aceitou o judaísmo. Finalmente, quem ficou? Ficou o sacerdote bizantino. E o Vladimir aceitou a versão do cristianismo do Império Bizantino. E tem que dizer que o Império Bizantino era um parceiro da Rússia daquele tempo, já há bastante séculos. Era um parceiro comercial, um parceiro político, e o Vladimir teve muito interesse em fortificar as relações entre o Império Bizantino e a Rússia. Naquela época era simplesmente Rússia, não era ainda Império. E aceitou a versão de cristianismo bizantino. Quem sabe? Constantinopla, capital do Império Bizantino, agora se chama como? Istambul, capital da Turquia. E quem conhece Turquia e a Rússia ao mesmo tempo, vai haver muita coisa em comum. Oi, Flavinha, querida amiga. Se tem muita coisa em comum, tá, deixa-me ver se Maria chegou finalmente. Não, Maria não está aqui. Tá, desculpe, gente, tá. Deixa-me ver se a nossa amiga Maria. Não, Maria não está. Aham. Bom. Não, Maria não está, então vamos esperar sim, quando a Maria vai ver. Então, eu vou continuar com licença. Então, e se conheceram Istambul, se conheceram as catedrais e igrejas da Turquia, talvez já perceberam que tem muita coisa em comum na decoração, na pintura por dentro das igrejas da Rússia e na arquitetura da Turquia. E tem explicação, porque a nossa fé tem raízes no Império Bizantino, em Constantinopla. E eu visitei Istambul no ano passado, já em novembro. Estive lá com um grupo de colegas e finalmente visitei a Catedral da Sofia,
outras catedrais dos primeiros anos de cristianismo e vi muita coisa em comum com igrejas nossas. E depois me explicaram que a Rússia e a Turquia são irmãs, têm a mesma mãe, o Império Bizantino. A Rússia herdou dessa mãe, o Império Bizantino, a sua fé, a religião ortodoxa, e a Turquia herdou da sua mãe, o Império Bizantino, o seu território. Então, Rússia e Turquia são parceiros, são amigos já faz muito tempo. Tem muita parceria e muita colaboração. Então, vamos voltar para a época de Vladimir. Exatamente no ano 988, o Vladimir decidiu fazer a religião cristã do Império Bizantino a religião oficial da Rússia. Mais um quadro. Batismo da Rússia. Batismo da Rússia feito pelo príncipe Vladimir. O primeiro, o santo russo, o Vladimir, foi canonizado. O monumento a ele fica próximo da Praça Vermelha. O ícone de São Vladimiro fica em cada igreja ortodoxa. Aqui o batismo coletivo, que o Vladimir faz praticamente do mesmo jeito como fazia Jesus Cristo, faz 1000 anos antes deste acontecimento. Então, aqui parece que todo mundo está aceitando a fé ortodoxa com muito desejo, com muito companheirismo, mas não foi assim. Porque quando Vladimir aceitou o cristianismo como a religião oficial da Rússia, ele esqueceu esta obra de Perov, o artista russo. Esta obra fica na Galeria Tretiakov, de Moscou. E de verdade, muitos... Sim, aqui está Maria. Maria já chegou, já vou convidar a Maria. Já vou convidar a Maria, já vou pôr. Agora a Maria vai vir? Sim. Bom dia, eu estava com problemas com a internet, peço imensa desculpa. Bom, Maria, já vou colocar o fone. Agora. Bom, eu já contei que a Rússia aceitou o cristianismo com Vladimiro, com o príncipe Vladimiro, que agora é Santo Vladimiro. São Vladimiro. E, sim, que é Santo Vladimiro. E que muita gente, os turistas nossos, fazem perguntas sobre os santos. Porque os homens santos, as mulheres santas, são muito importantes para o povo religioso da Rússia. É verdade. Sim, é verdade. Maria, conta um pouquinho sobre os santos ortodoxos. São alguns santos diferentes? Ou temos alguns santos em comum com os católicos? Agora a gente passa a palavra para Maria. Tá bom. Bom dia para todo mundo. Eu peço imensa desculpa. Eu estava com problemas da internet por causa da trovoada que teve aqui. Então, nós temos santos em comuns, com certeza, porque até o ano 1056, a religião ortodoxa era junto com a religião católica. Então, todos os santos que começam desde o século IV, quando a religião cristã virá a religião oficial no mundo, e até o ano 1056, quando aconteceu a cisma de duas igrejas, todos os santos estão em comum. Por exemplo, São Jorge, que é o santo padroeiro de Moscou. Olha, a Catarina está mostrando São Jorge aqui, São Jorge o Guerreiro. E todos os outros santos, os apóstolos, a Nossa Senhora. Mas temos santos que são muito importantes para a terra russa. Por exemplo, o São Sérgio são apóstolos aqui que a Catarina está mostrando. Ah, muito obrigada, Cristina. Saudade de você também. Prontos, São Sérgio de Radonezh é um dos santos que é considerado padre da terra russa.
Este santo é uma figura histórica. Então, o São Sérgio era um monge que vivia na Rússia no século XIV. Nasceu em 1314 e faleceu em 1392. E durante essa época, ele fez um papel importantíssimo para a história da Rússia. Nasceu numa família de uns boiardos, ou seja, nobres naquela época, da região de Rostov. Mas como começou lá uma das guerras feudais, a família com os 3 filhos tinha fugido para a região de Radonezh. Radonezh fica a 60 e poucos quilômetros de Moscou. Então, o Bartolomeu, como se chamava o filho da família na época, se dedica à religião ortodoxa. Ele viveu com os seus pais até a morte deles. E naquela época chamava-se Bartolomeu, mas quando os pais dele faleceram, no convento, chamava-se esse convento de Intercessão, também fica a 70 quilômetros de Moscou. Este convento era convento para velhas e velhices. Ele começa a ser um santo, ele vira um monge, e um monge é batizado no dia do santo dele. Então, no dia de ser batizado monge, Bartolomeu ganha o nome do Sérgio. Por isso, toda a Rússia conhece esta pessoa como São Sérgio de Radonezh. Ele fundou um mosteiro. Mas inicialmente não tinha o objetivo de fundar um mosteiro, de ser uma pessoa muito famosa. Ele queria sair de fora de população, de uma cidade muito grande naquela época, a cidade de Radonezh, muito importante. Ele queria ficar no mato e queria se dedicar só às orações. Então, ele construiu uma célula, para lá ele foi, junto com o seu irmão Estevão. Nesta célula, eles rezavam. Mas imaginem, no meio do mato, tinha bichos selvagens. Era muito difícil a vida, tinha que conseguir comida. E o irmão Estevão não aguentou esta vida. O irmão abandonou o seu irmão Bartolomeu, foi para um mosteiro já existente, enquanto Bartolomeu não desistiu. No fim das contas, foi batizado como irmão Sérgio de Radonezh. E, passados os tempos, outros monges começam a se juntar a ele, começam a chegar, começam a construir as suas células perto, pedem permissão, e o Sérgio toma a gerência desta comunidade. Então, estas regras que o São Sérgio estabeleceu, elas, no fim das contas, viraram as regras principais dos mosteiros e conventos na Rússia. Por exemplo, os monges não deveriam ter nenhuma propriedade privada. Os monges deviam ter toda a propriedade em comum, ou seja, entregavam as suas propriedades privadas na sua propriedade comum. Eles não iam usar as roupas como eles queriam. Eles iam usar as roupas simples, roupas pretas. As regras dos mosteiros fundadas pelo São Sérgio de Radonezh são usadas pelos mosteiros de hoje, viraram estatutos de mosteiros. Por isso, o São Sérgio de Radonezh é chamado o santo da terra russa. Então, o São Sérgio de Radonezh vivia na cidade chamada Sergiev Posad. Passados séculos, só no século XVIII, a Catarina Grande fundou uma cidade aqui. E esta cidade foi visitada por todos os czares. Estes czares, eles caminhavam a pé de Moscou até Sergiev Posad, 75 quilômetros.
Czar Alexei Fazendo, Mikhailovich, fazendo a peregrinagem, fazendo a peregrinação. verdade, fazendo a peregrinação. Por exemplo, Czar Alexei Mikhailovich, o pai de Pedro Grande, peregrinava sempre, no mínimo na Páscoa. Como se escreve o nome dessa cidade? Eu vou escrever agora para vocês. Sergiev Posad. Bom, enquanto a Maria está escrevendo, eu vou adicionar que o Sergiev Posad, para os ortodoxos, é como o Vaticano para os católicos. Então, é lugar obrigatório para visitar, para assistir, pelo menos uma vez na sua vida, para cada pessoa ortodoxa. E as pessoas ortodoxas... Nossa Senhora Aparecida para os brasileiros. Exatamente, exatamente. Como Nossa Senhora Aparecida. Portugal. Como Nossa Senhora de Fátima. Sim, sim, sim. Então, é obrigatório para todo mundo. E como nos olhos de Deus, todos nós somos iguais, todos faziam essa peregrinação, apesar da sua posição social, a sua fortuna, a sua riqueza. Nobres e pobres, ricos, sim, e pessoas sem dinheiro, czares e os camponeses. Então, Maria, faz favor, continua. Então, o mais importante que os czares que sempre peregrinavam para esta terra e caminhavam a pé, imaginem, 70 quilômetros. Claro que o czar Alexei caminhava só 10 quilômetros por dia. Eu fui no Santuário de São Petersburgo com você e amei. Que bom, Cristina! Eu estou muito feliz que você gostou da viagem. É verdade que hoje em dia a cidade Sergiev Posad faz parte do roteiro turístico. Este roteiro chama-se Anel de Ouro. São cidades mais bonitas em volta de Moscou. E esta é a mais perto de todas as cidades. Então, Sérgio, além de ser uma pessoa religiosa, ele também contribuiu muito para a história da Rússia. No século XIV, ele nasceu em 1314 e morreu em 1392, mas foi um século de muita luta contra a invasão dos mongóis. Este período era o período da invasão dos mongóis. Então, o Grande-Duque Dmitri Donskoy pede ao São Sérgio, que era o pai espiritual dele, abençoá-lo para uma das batalhas mais importantes da guerra contra os mongóis. Esta batalha era a batalha perto do campo Kulikovo. Era a batalha contra o Khan Mamai. E neste caso, o São Sérgio, apesar de que os mongóis eram mais fortes, eles já tinham dominado a Rússia durante mais de 100 anos. Era um inimigo, parecia invencível. Mas o São Sérgio abençoou o Dmitri Donskoy. E ele fala que agora a Rússia vai ganhar. E manda 2 monges, Peresvet e Oslябя. E esta batalha começa com um combate, 1 a 1, de um monge ortodoxo, Chelubey, Peresvet, contra um mongol mais forte de todos, Chelubey. Este mongol foi conhecido pelo fato de poder segurar uma lança de 6 metros. E o monge Peresvet, diz a lenda, tirou a sua cota de malhas, que era a proteção dos guerreiros da época, para poder acertar, para poder matar o Chelubey. E ele matou. E depois disso, a Rússia venceu os mongóis. Então, em 1380, aconteceu a primeira vitória dos russos contra os mongóis. E isso era o início da reconquista da terra. Então, nós também temos reconquista. Nós também temos reconquista. Sim, não somente sim. os espanhóis têm reconquista. Verdade. A Rússia também teve a sua própria reconquista. Reconquista contra os mongóis. É E verdade. também foi uma guerra apoiada pela fé.
pela religião. Sim, naquela época toda a guerra foi apoiada pela fé. E neste caso, os russos ganharam confiança que nós também podemos ganhar. Os mongóis não são invencíveis, apesar de serem muito guerreiros, muito severos. Mas nós, lutando pela nossa terra, também podemos ganhar. E o São Sérgio de Radonezh foi uma pessoa que incentivou esta vitória. A partir da vitória de 1380, começou aos poucos a vitória dos russos na guerra contra os mongóis, que começou só no final, na segunda metade do século XVI, no reinado do Basílio III. Do Basílio III, que foi o avô do nosso conhecido, que foi o pai do nosso amigo Ivan o Terrível. Ivan o Terrível. Que todos vocês conhecem, com certeza. Sim, que todos conhecem também. Então, podemos dizer que durante 1000 anos, até o comunismo, todos os czares da Rússia, todos os governantes, viviam em concordo, em amizade com a religião, com apoio. É verdade. Então, o terrível, certo? O terrível, sim. Ivan o Terrível, Ivan o IV, Ivan o Terrível. E Maria, que outros santos temos? Além de São Sérgio de Radonezh? Então, nós temos vários santos, mas com certeza vale a pena falar sobre várias imagens da Nossa Senhora que temos. Sim, quantas imagens da Nossa Senhora temos? Nós temos várias, mas temos algumas que são principais. Por exemplo, a Nossa Senhora de Vladimir. De Vladimir, sim, estou mostrando. Nossa Senhora de Vladimir, ela se considera ícone, padroeira da Igreja Russa. É tipo de cartão da visita da Igreja Ortodoxa Russa. Da Igreja Ortodoxa Russa, da Rússia. E da Rússia, sim. Esta imagem chama-se Nossa Senhora de Vladimir só porque chegou para Moscou, da cidade de Vladimir, russa. Mas de onde veio para a cidade de Vladimir? Ela veio para a cidade de Vladimir, da cidade de Kiev. Quem trouxe foi o filho do fundador de Moscou. O fundador de Moscou é Yuri Dolgoruki, Yuri do braço longo. E o seu filho é chamado André Bogolyubsky. André é chamado pelo Deus. Foi ele que mandou trazer esta imagem para Moscou. Então, a imagem que nós agora temos no museu, Galeria Tretyakov, é esta imagem aqui. Ela é do século XII. Mas, segundo a lenda, a imagem da Nossa Senhora de Vladimir foi pintada pelo próprio evangelista Lucas, numa tábua que a Nossa Senhora e o Jesus usaram para a última ceia. Claro que, atualmente, a religião ortodoxa não possui ícones mais antigos do que o século VII. Os ícones mais antigos que atualmente são conhecidos no mundo são do século VII. Mas este é o Nosso Senhor de Vladimir. Esta imagem da Nossa Senhora, ela foi também trazida para Moscou, para proteger a Moscou da invasão dos mongóis. E no lugar, quando esta imagem foi encontrada, foi construído um mosteiro de encontro, mosteiro de boas-vindas. Este mosteiro pode visitar agora? Sim. O mosteiro é aberto para visitação e chama-se Sretensky, Mosteiro de Bom Encontro. Fica muito perto do centro de Moscou. Por acaso, o coral deste mosteiro é muito famoso como coral oficial do Mosteiro de Moscou. Então, vocês com certeza podem visitar este mosteiro, apesar de não ser muito popular para as visitas turísticas,
por ser um mosteiro muito visitado pelos fiéis ortodoxos. Sim. Então, falando sobre as igrejas, que tem igrejas onde você tem muitos turistas e você não se sente este espírito religioso. E eu sempre recomendo para quem deseja sentir o espírito do povo russo, sentir a presença do Deus, melhor visitar os lugares não tão turísticos, como, por exemplo, o Mosteiro de Bom Encontro. De Bom Encontro em Moscou. O coral é feminino ou masculino? A pergunta sobre os coros na igreja. É masculino. Vai depender se é convento ou mosteiro. No caso dos Sretiansky, é um mosteiro. Quando é um mosteiro, é composto pelos monges. Então, e sempre surge uma pergunta sobre as diferenças entre e religião ortodoxa. Bom, é uma pergunta que sempre fazem. Então, agora vou pôr mais uma musiquinha. Agora dá para ouvir? Por favor, gente, quem está ouvindo? Sem som. O que foi? Bom, gente, está sem áudio. O que foi? O que podia acontecer? Tá. Voltou. Tá ouvindo? Tá ouvindo, muito bem. Agora, vou pôr a musiquinha agora. Tá. Voltou, perfeito. Já vou pôr de novo esta música. Vou pôr de novo a música. Bom, acho que já conseguiram ouvir esta música, esta canção de Natal. Esta canção canta a noite de 6 a 7 de janeiro, todo ano, durante o nosso Natal. Então, agora duas perguntas. Se temos as mesmas festas, agora vou convidar a Maria de novo. Estou convidando a Maria. E vou pôr a fone. Agora já Maria vai juntar pra gente. Eu peço desculpas. Hoje estou com trovoada que está me interrompendo a live. Desculpem os queridos amigos. Bom, agora chegou Maria de novo. E eu vou falar um pouquinho sobre as diferenças
da religião católica e ortodoxa. E antes de falar sobre as diferenças, vou falar sobre coisas que temos em comum. Primeiramente, a nossa Igreja Ortodoxa Russa e ortodoxa de qualquer outro país e a Igreja Católica Romana são irmãs da mesma mãe ou do mesmo pai, do Deus. É verdade. E como comprovante, vou mostrar essa foto histórica. Dá para ver a foto? Oi. Um momentinho. Mais uma vez. Quem está nessa foto? Reconhece uma pessoa que está à esquerda, de branco? Quem é? Papa. É o Papa Francisco. E quem está ao seu lado? É o chefe, Patriarca. o nosso patriarca. É o chefe da Igreja Ortodoxa Russa. O chefe da Igreja Ortodoxa Russa é o patriarca. Esse encontro histórico, primeiro encontro que fizeram os representantes da Igreja Católica Ortodoxa depois de Santa Cisma. Encontro que teve lugar em 2016, isso, na capital da Cuba, em La Havana, em 12 de fevereiro. Os representantes das duas igrejas se encontraram para falar sobre coisas em comum, sobre o humanismo, como o nome dele. O nome dele é Patriarca Kirill ou Patriarca Cirilo. E o chefe da Igreja Ortodoxa. Maria, por favor, digita o nome do patriarca. Escreva, por favor, para a gente o nome do patriarca, chefe da Igreja Russa. Então, foi um encontro de amizade, encontro de colaboração, que nesses tempos difíceis, tempo das guerras, tempo das pandemias, tempo de muitos conflitos bélicos, as duas igrejas, a católica romana e a ortodoxa, têm que trabalhar em comum para espalhar os ideias de humanismo, os ideias de amor ao próximo, que nos deixou nosso Pai, Deus, e o nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, os católicos ortodoxos até podem se casar, mas também, mais claro, como a autorização do seu padre. Por exemplo, eu tenho uma colega de trabalho que morou muito tempo em Brasil. Ela é russa ortodoxa e o seu marido é católico, mas se casaram na Igreja Ortodoxa Russa. Mas antes disso, o seu futuro marido pediu a autorização do padre dele no Brasil para fazer esse casamento. Em casos especiais, os ortodoxos até podem confessar na Igreja Católica, mas de preferência tem que confessar na Igreja Ortodoxa. Então, temos os mesmos 7 sacramentos. Onde fica o patriarca da Igreja Ortodoxa? O patriarca de Maria pode responder para a gente onde fica a sede do patriarca? Sim, claro. Nós temos uma sede da Igreja do Patriarca Ortodoxo Russo no mosteiro de Moscou, chamado Donskoy, mosteiro da Nossa Senhora de Don. Esta Nossa Senhora é também uma imagem do século XIV, bem antiga, e foi fundado este mosteiro no final do século XVI, numa das defesas da Rússia contra os mongóis. Lá atualmente eles, por exemplo, fazem o óleo para todas as várias operações, se posso dizer assim, da Igreja Ortodoxa, como batizados, por exemplo. Então, eles fazem aquele óleo famoso que a gente chama de mira, esse óleo para batizar. E também o patriarca da Igreja Ortodoxa Russa tem várias residências. Uma destas residências é a Catedral do Cristo Salvador em Moscou. É a principal igreja ortodoxa de Moscou. E ele serve as missas muito importantes lá, como, por exemplo, a missa de Páscoa ou a missa de Natal. Estas missas passam pela televisão. Também o patriarca tem outras residências. Uma dessas residências é Sergiy Posad, o mosteiro do São Sérgio de Radonez e Santíssima Trindade. Aquilo que Maria já mencionou. Então, uma boa pergunta da Anete, se o patriarca equivale ao Papa, ou, bom, a resposta será
eu diria não, porque antes de preparar esta live, eu consultei com o meu padre espiritual, com sacerdote. Ele me explicou que não é bem assim, que para os católicos, talvez eu possa equivocar, mas esta é a opinião de um padre ortodoxo, que agora eu vou transmitir. Para os católicos, Papa é representante do Deus na Terra. Tudo que fala o Papa é indiscutível. É chefe, é cabeça da Igreja Católica. O cabeça da Igreja Ortodoxa não é patriarca, é Jesus, Jesus Cristo. E o patriarca não é representante do Deus na Terra, é simplesmente o chefe dos padres. É verdade, Maria? Verdade, verdade. Sim. Por acaso, vou aqui falar uma coisa. Antes de responder a pergunta que veio, vou responder também. Então, a Igreja Ortodoxa acredita que as chaves do céu que o Jesus deixou nas mãos do São Pedro não era para o São Pedro e os seus seguidores, era para todos os apóstolos usarem em comum. Então, todas as decisões têm que ser tomadas por toda a Igreja Ortodoxa, ou seja, por vários patriarcas. Não existe uma única pessoa que tem direito de verdade absoluta, que pode resolver por todos eles. E respondendo à pergunta, se os monges doavam as suas propriedades para quem? Não doavam para ninguém, doavam para um mosteiro. Para o mosteiro. Seria uma comunidade. Isso é muito importante para os russos. Os russos vivem sempre em comunidade, tanto camponeses quanto os monges. Então, essas propriedades virão propriedades comuns de todo o mosteiro. Exatamente. E também já uma pergunta muito importante que eu já queria responder, falando sobre as diferenças. Se tem mais de um patriarca, então, num período só um patriarca. Quando o patriarca morre, escolham o seu seguidor. Aqui o nosso primeiro, dá para ver a imagem, o nosso primeiro patriarca depois do colapso da União Soviética. Como se chama ele, Maria? Este patriarca é o patriarca Alexei II. Alexei II. Alexei II. Este homem é um verdadeiro fiel, um verdadeiro ortodoxo, que fez muita coisa para o renascimento da Igreja Ortodoxa na Rússia. Há mosteiros maravilhosos na Rússia. Sim, há. Neste momento, nós temos em torno de 300 de mosteiros e conventos na Rússia que estão funcionando com freiras e monges lá dentro. Sim. E falando sobre as diferenças, uma das diferenças, como é escolhido o patriarca, Maria, como é escolhido o patriarca? Como Papa? Numa votação também. Numa votação. Acontece na Catedral do Cristo Salvador, que fica em Moscou. A votação é feita pelos clérigos do alto nível e o último patriarca eleito foi o patriarca Cirilo, que é o patriarca atual da Igreja Ortodoxa Russa. Exatamente. O comunismo confiscou todos os bens dos mosteiros e das igrejas. Boa pergunta do Adriano. É verdade. Na década 20 e 30 aconteceram várias barbaridades. Eu não tenho medo desta palavra, porque além de tirar, houve uma lei, um decreto de tirar os bens da igreja, porque a igreja, claro que possui muitas peças preciosas, coisas de ouro e de prata, cálices para comunhão, cruzes e outras coisas, ícones de molduras douradas. Então, exatamente, o Partido Comunista assinou um decreto de retirar todas as riquezas da igreja, porque precisava disso para o seu
orçamento do Estado. Junto com isso, foram assassinados muitos padres e monges. Sim, assassinados, fuzilados, Mínima culpa. exiliados, torturados. Sim, de verdade foram tempos horríveis para a igreja. Respondendo aqui a pergunta da Miriam, como os mosteiros resistiam à Revolução? Muitos deles não resistiam. Porque é muito difícil resistir a um poder, resistir a um partido que está no poder. Então, realmente, os monges e os freiras, quem tiveram sorte, foram exilados para as terras mais remotas das capitais, para aquelas ilhas lá no Mar Branco, foram exilados para terras da Ásia Central. Quem sobreviveu teve sorte e muitos foram assassinados. Eu ouvi muitos padres, muitos sacerdotes assassinados como mártires e atualmente são considerados mártires recentes. E como hoje, vou responder aqui, deixa eu ver. Hoje, onde estão os bens que foram confiscados? Hoje em dia não há nenhuma política de recuperação dos bens confiscados, por vários motivos. Primeiro motivo, é muito difícil de seguir aquele traço. O caminho, sim. É impossível. Impossível. Por isso, tem muito perigo de pessoas que não tinham a ver com os bens de surgirem no meio deste caminho. Por isso, a Rússia atualmente não recupera nenhum bens confiscados pelo governo soviético. Porque a Rússia de hoje não é União Soviética, é outro país. É outro estado e não se responsabiliza pelos crimes do governo soviético. De vez em quando, algumas pessoas ricas que moram nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, fazem uma doação para conventos e para igrejas dos bens que os seus pais ou avós tinham comprado no tempo depois da Revolução. Mas são casos excepcionais e muito, muito pouco. Bom, gente, está faltando 7 minutos do final da live. Vou responder rapidinho a pergunta da Leonor. A fé de todo o povo é a monarquia. Monarquia, ninguém mais está pensando nela atualmente. É muito difícil alguém estar pensando da monarquia. Mas a fé, na grande maioria, o povo russo voltou pela fé. Como nós temos várias etnias, cada etnia voltou para a sua fé. Por exemplo, nós aqui em Moscou, São Petersburgo, a Rússia Central, voltamos para a fé ortodoxa. Regiões muçulmanas, como por exemplo Kazan, Tartaristão, voltou para a fé muçulmana. Regiões budistas, como por exemplo Kalmúquia ou Buriátia, voltaram para a fé budistas. Então, agora nós somos um país cívico de vários fés, mas o povo é religioso dependendo da sua religião tradicional. Sim, então, Maria já falou, depois vamos gravar esta live, vamos guardar no IGTV e no YouTube, pelo menos eu vou tentar, se o Deus nos deixa. Se o Deus quiser. Falando sobre estatísticas, sim, podemos assistir novamente, pode. Falando agora, a nossa Constituição proíbe exigir às pessoas declarar a sua fé, a sua preferência religiosa. É o seu secreto, é o caso da privacidade. Mas, depois das várias entrevistas, depois das várias pesquisas, nós já temos dados estatísticos. E segundo estes dados, eu tenho aqui estes numerinhos escritos. 75% da população russa, 75%, se acham ortodoxos, se consideram ortodoxos. 9% sem religião. 7% ateus. Sim, tem também ateus na Rússia. 4% muçulmanos. 1% outros. Entre este 1%, judeus, católicos, budistas, luteranos, um pouco de tudo.
Bom, gente, tá faltando 5 minutos. De verdade, nós não pensamos que este tema seja tão interessante, tem tantas perguntas. E eu acho que no domingo que vem a gente pode fazer mais uma live também sobre religião. O que acham, gente? Se desejam, pode pôr aqui um mas ou algum sinal se querem uma live continuação da religião. Desejam? Maria, acho que podemos fazer. Os nossos seguidores é que tem que nos mandar um feedback. Em privado, em direct ou por um comentário, a gente vai esperar. Sim, se querem, podemos fazer a live no domingo que vem, também sobre religião. Vamos falar sobre sacerdotes brancos e pretos, perfeito, sobre ícones, sobre técnica de ícones. Sobre iconografia, que a gente não falou nenhuma sim, palavra, sim. Né? Tá sobre várias imagens da Nossa Senhora. Aqui, por exemplo, padroeira da minha família. Este ícone, padroeira da Rússia, Nossa Senhora de Kazan. Este ícone, a minha avó me deu de presente para o meu casamento. Este ícone sempre está conosco, sempre está comigo. E agora, gente, como já sabem, eu e Maria, a partir deste mês, começamos os cursos privados, em Zoom e em Instagram privativo, das aulas da história e aulas da cultura. Por preço bem acessível, apenas R$35 por uma aula, que podem mandar pelo PayPal, e uma aula privativa de 1 hora, com material didático que mandamos depois para cada um. E temas, Maria fala muito sobre história, a sua esfera agora, a história da Rússia, história da Revolução, história dos últimos czares, história dos primeiros czares. A minha área é arte. Eu já preparei uma série de palestras para julho. A primeira palestra vai ser, vou falar sobre escritores também. A primeira palestra minha será 7 de julho, meio-dia, horário do Brasil, sobre mulheres da Rússia, porque a Rússia é capital é berço de feminismo. E temos muitas mulheres famosas. Não só Catarina Grande, que todo mundo conhece, temos muitas outras que eu vou contar. Antes e depois. Antes e depois também. Também vamos falar sobre a reforma do Pedro Grande. Obrigada, Flavinha. Este tema precisa de muitas horas para ser discutido. E também vou falar sobre escritores russos, desde Державин até Tolstói, século de ouro da literatura russa. Vou falar sobre arte e pintura. Já preparei 2 palestras. Primeira, arte clássica, desde ícones até século XX. E segunda, sobre vanguarda russa. Marc Chagall, Malevich, Kandinsky e os outros. Todos que vocês conhecem, gente. Vai ser sim, muito sim, interessante. Sim. Quem quiser, me manda um inbox, me manda um WhatsApp também. E, bom, Maria, algumas palavras mais para nossos seguidores queridos? Também. Olha, eu agora terminei hoje os meus primeiros 5 lives sobre a história da Rússia. Era só uma forma de tentar pesquisar o mercado, né? De sentir como que vocês gostam da história. Mas por aquilo que eu senti, o pessoal está querendo mais aulas. Então, a partir da semana que vem, vou lançar também mais aulas da história da Rússia e vou anunciar os temas. Neste momento, já estão disponíveis, gravadas, 5 aulas, pelo mesmo valor, R$35. As aulas têm a ver com o início da história russa, com o século IX, com a primeira dinastia Rurikovich, e tocam as mais conhecidas personalidades, como Ivão Terrível, Catarina Grande, Pedro Grande, Nicolau II. Podemos discutir sobre o horário também, se todo mundo concorda, 13 horas. Isso podemos discutir. Meio-dia então, só. Nos mandem direct. Quem tiver nos mandem direct sobre o seu desejo. Então, falta 27 segundos. Grande abraço para todo mundo. Um abraço para
para todo mundo. Amamos todos A vocês. gente agradece a sua atenção. Nós estamos felizes de ver aqui vocês todos. E nos vemos domingo que vem, na mesma